vamos tratar no primeiro momento, nesse curso de Direito Processual do Trabalho, vamos tratar dos princípios do processo do trabalho. Então, fiz a divisão aqui entre as matérias. Nós vamos tratar nesta aula sobre princípios, sobre competência, vamos tratar de partes e procuradores, notificação. Vamos ver vários pontos aqui divididos pelas nossas questões. Primeiro ponto que nós vamos analisar, como eu disse, princípios do processo do trabalho. Então, primeira questão que nós temos aqui, galera, vamos lá, vamos ver a Ágata, empregada doméstica, o que ela está fazendo, o que ela deseja fazer. E voltando rapidinho, pessoal, olha o que acontece. Você que está estudando para o TRT de Pernambuco ou para qualquer outro TRT, faça questões. Não é à toa que vários de nós estamos aqui fazendo esse intensivo com base em questões. Faça as questões porque elas simplesmente se repetem. Aqui nós vamos ver uma questão que fala da Ágata. No seu concurso vai ser a mesma questão, só que tratando do José. Muitas vezes eles só mudam o nome e a matéria é absolutamente idêntica. Então não parem aqui e não deixem de fazer questões para o seu concurso. Agora sim, vamos lá para a nossa primeira questão. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Pessoal, vamos lá. Ágata, empregada doméstica, ingressou com reclamação trabalhista em face de sua empregadora Isis, de forma verbal, sem a assistência de advogado, postulando o pagamento de férias com 1/3. O pedido ele foi julgado procedente e a reclamada sucumbente interpôs recurso ordinário. Então, interpôs o recurso ordinário, o nosso RO. A autora foi intimada para apresentar contrarrazões. No caso, conforme previsão legal e entendimento sumulado do TST. Antes de nós partirmos para a resolução, para as alternativas, eu vou lembrar com vocês aqui alguns pontos que são importantes. A questão está falando que a Isis ajuizou uma reclamação trabalhista de forma verbal. Aqui tem um ponto que é fundamental para a sua prova. Reclamação trabalhista, nós sabemos que ela pode ser apresentada por petição inicial verbal ou escrita. Mas tem um procedimento que nós temos que lembrar para a prova, que a FCC cobra, em relação ao ajuizamento por petição verbal. Um pequeno procedimento, e vamos anotar aqui, que consta no artigo 786. Então, um pequeno procedimento que nós vamos analisar, que consta no artigo 786 da CLT. O que nós temos aqui, pessoal, nesse dispositivo? Vamos pegar aqui esse dispositivo. Ele fala o seguinte, que uma vez ajuizada a reclamação trabalhista de forma verbal, vai haver primeiro a sua distribuição para depois termos ali a redução a termo. Então, primeiro, esse meu pedido de ajuizamento de uma reclamação verbal vai ser distribuído, vai haver o sorteio entre as varas do trabalho com competência. Então, digamos, estamos aqui em Vitória, tem 10 varas do trabalho. Nós vamos sortear entre uma delas. Caiu para a 5ª vara do trabalho de Vitória. E aí, o que eu faço agora? Aqui nós temos o ponto importante do artigo 786. O que você tem que fazer agora? Você tem um prazo para comparecer àquela 5ª vara do trabalho de Vitória. Que prazo é esse que nós temos aqui no artigo 786? Eu tenho prazo de 5 dias para comparecer. Então, tenho que comparecer no prazo de 5 dias, sob pena de perempção. Então, vai haver distribuição para uma daquelas varas do trabalho, distribuiu para a 5ª vara, tenho 5 dias para comparecer e narrar a minha história. Se eu não comparecer e se eu não tiver nenhuma justificativa plausível, teremos perempção. Ou seja, vou ficar 6 meses sem poder ajuizar novamente aquela ação. Então, o que a FCC adora cobrar? Esse prazo de 5 dias.
Eles colocam 48 horas, 10 dias, 15 dias. Você tem 5 dias para comparecer, narrar a sua história, que será reduzida a termo. Reduzida a termo, colocada no papel pelo serventuário da Justiça do Trabalho. Perfeito, galera? Depois, seguindo aqui, nós temos o seguinte. Ela ajuizou essa reclamação trabalhista sem assistência de advogado. E aqui nós vamos lembrar do instituto que está totalmente relacionado a essa questão, que é o jus postulandi. Então, pelo jus postulandi, eu não preciso de advogado para ajuizar uma reclamação trabalhista. Eu posso, sozinho, sem advogado, ajuizar a ação e acompanhar os atos processuais, ok? Só que aí vem o entendimento simulado do TST. Uma súmula que nós vamos aplicar aqui para responder à questão e que você tem que saber para o concurso do TRT de Pernambuco. Que súmula é essa que eu vou anotar que trata do jus postulandi? Súmula 425. Se você fizer questões antigas, você vai ver que essa súmula responde a grande parte delas. Súmula 425 do TST. O que traz essa súmula? Qual é a ideia dela? Ela restringiu o jus postulandi. Como assim, Bruno? Por que ela restringiu o jus postulandi? Porque ela trouxe algumas situações em que o jus postulandi não mais se aplica. Ou seja, algumas situações em que você tem que contratar advogado. A regra geral, você sabe, eu não preciso de advogado. Só que nas hipóteses da súmula 425, você precisa sim de advogado. Quais são, da súmula 425, as 4 hipóteses em que não mais se aplica o jus postulandi? Vamos lá, ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, recursos para o TST. Então, ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar, recursos para o TST. Rescisória, mandado de segurança, cautelar, recursos para o TST. Essas são aqui as hipóteses da súmula, volto lá, da súmula 425. Ok, galera? Então, vejam o seguinte. Nós temos aqui 4 situações e nós vamos destacar a última aqui. Eu falei para vocês que eu preciso de advogado, eu tenho que contratar um advogado para os recursos dirigidos ao TST. Ou seja, recurso para o TRT não precisa. Recurso para o TRT eu aplico o jus postulandi tranquilamente. Então, se foi proferida uma sentença desfavorável aos meus interesses e eu vou interpor um recurso ordinário, eu posso me valer do jus postulandi. A outra parte, na hora de apresentar contrarrazões, também pode se valer do jus postulandi. Por quê? O RO, o recurso ordinário interposto da sentença, ele vai para o TRT. Recurso para o TRT, preciso de advogado? Não. Recurso para o TST, preciso de advogado? Sim, preciso. Então vamos tomar cuidado com essa ideia aqui. E é ela que vai responder a nossa questão. Então volta lá para a nossa questão. O que nós temos aqui, ó? Então, de acordo com a previsão legal e entendimento do TST, olha aqui, ambas podem exercer o jus postulandi para recorrer e contrarrazoar o recurso ordinário perante o Tribunal Regional. Então, ambas podem exercer o jus postulandi para recorrer e contrarrazoar o recurso ordinário perante o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. Isso por quê? Porque nós temos aqui a aplicação desse jus postulandi. Posso recorrer, posso apresentar contrarrazões. Simples, apenas bastaria lembrar da súmula 425. Vamos eliminar aqui as demais. Vamos fazer isso em todas as questões, vamos ver qual é a certa, por que está certa, vamos destacar artigos e súmulas que vocês têm que estudar e vamos depois eliminar as erradas. Eliminando agora as
erradas. Vamos lá. Eu tenho A autora não pode exercer o jus postulandi. Claro que pode exercer o jus postulandi para contrarrazoar. Se eu posso para interpor recurso, eu posso para contrarrazoar o recurso. B, nenhuma das partes pode utilizar na fase recursal, e aí você vai lembrar que eu só não posso utilizar na fase recursal se for recurso para o TST. Perfeito? Depois, vamos aqui. D, apenas por se tratar de reclamação de empregado doméstico, as partes podem exercer o jus postulandi em todas as fases. Não tem nada a ver com o fato da ação ter sido ajuizada por empregado doméstico. Não tem nada a ver. A previsão de jus postulandi não está relacionado a isso. Pode ser uma ação ajuizada por qualquer espécie de empregado. Perfeito? E aí, para finalizar, nossa primeira questão, por se tratar de condenação de pessoa física, a reclamada pode exercer o jus postulandi para o recurso ordinário, o mesmo não ocorrendo a autora que foi vencedora. Não, vamos lembrar aqui o seguinte também, não está relacionado ao fato de termos uma pessoa física. Não, a ideia é a seguinte, mesmo uma pessoa jurídica pode interpor recurso sem advogado, pessoa jurídica, empresa também. Perfeito, galera? Então, matamos a nossa primeira questão, vamos para a segunda. Sem perder tempo, vamos aqui para a segunda. A ideia é a seguinte, ó, em relação aos princípios gerais do processo do trabalho, não havendo norma trabalhista para a prática de determinado ato processual. Então, ó, não havendo norma trabalhista para a prática de determinado ato processual. Galera, isso daqui chove em prova? Chove. Pegue questões antigas da FCC que você vai ver que eles sempre querem saber sobre a aplicação subsidiária do CPC ao processo de trabalho. Coisa mais normal do mundo. Eles querem saber se o CPC, se o processo comum se aplica ou não ao processo do trabalho. E eu vou destacar qual é o artigo que você vai anotar e vai estudar. O artigo é o artigo 769. Artigo 769 da CLT, que fala ali da aplicação subsidiária do CPC ao processo do trabalho. Agora, quais são os requisitos? É isso que você tem que lembrar. Quais são os requisitos dispostos no artigo 769 para essa aplicação subsidiária? Cuidado que ela não é automática. Eu só vou aplicar o CPC ao processo do trabalho, primeiro, quando houver lacuna. Então, deve haver lacuna. Ou seja, não pode existir norma na CLT tratando na matéria. Se tiver norma na CLT, no processo do trabalho sobre o fato, nós temos que aplicar aquela norma. Então é lacuna. Só que é lacuna mais um requisito, que é a compatibilidade entre a norma do processo civil e o processo do trabalho. Então é lacuna mais compatibilidade. Se eu tiver lacuna, se a norma do CPC for compatível, eu aplico tranquilamente. Vamos ali, ó. Qual é a nossa resposta aqui, ó? Resposta. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte subsidiária do direito processual do trabalho, exceto quando houver incompatibilidade com as normas do processo judiciário do trabalho. Então, olha aqui, nos casos omissos, eu estou falando de lacuna. E exceto quando houver incompatibilidade, porque a norma tem que ser compatível. Se ela for compatível, nós teremos aqui, na hipótese de lacuna, presentes os dois requisitos, teremos aqui a possibilidade dessa aplicação, ok? Vamos ver os errinhos bobos que nós temos nas outras assertivas que podem estar na sua prova. Então, por que a letra A não está correta? Vamos lá. Aplica-se a lei subsidiariamente a lei de execuções fiscais, seja qual for a lei processual. Galera, olha aqui. Lei 6.830 de 80. Essa daqui é a lei de execuções
fiscais, Lei 6.830 de 80. Ela se aplica ao processo do trabalho, se aplica. Então, ó, qual é a ideia? Ela não vai se aplicar pelo próprio nome a toda a fase processual. Se a lei é de execução fiscal, ela vai se aplicar ao processo do trabalho apenas na fase de execução, no processo de execução. Então, mataríamos pelo próprio nome. Lei de execução fiscal só se aplica à execução trabalhista, se aplica subsidiariamente à execução trabalhista apenas. Ela não se aplica ao processo de conhecimento. Depois, letra B. A consolidação das leis do trabalho não prevê nenhuma norma específica sobre o tema. Claro que prevê, está aqui em cima, ó, artigo 769. C. Será aplicado o CPC para solucionar o caso, exceto nas fases recursal e de execução, pois nessas fases se aplica a lei de execução fiscal. Claro que não. Acabei de explicar para vocês, o CPC ele vai se aplicar a tudo, ok? Enquanto a lei de execução fiscal só se aplica subsidiariamente à execução, o CPC se aplica subsidiariamente no processo de conhecimento, na fase recursal, no processo de execução, em todas as fases processuais, desde que eu tenha lacuna e compatibilidade. E aí, matamos, vamos para a letra E. Poderá ser aplicado de forma supletiva o direito processual comum, seja qual for a fase processual, bastando apenas que haja omissão da norma trabalhista. Aqui você viu que nós não precisamos. Aqui nós precisamos, além da lacuna, também da compatibilidade. Ao falar bastando apenas que haja omissão da norma trabalhista, está afirmando que nós só teríamos como requisito a lacuna, isso está errado. Ok, galera? Toma cuidado. É fácil esse tipo de questão? É um artigo só, para você lembrar de 2 requisitos. É fácil, vai cair na sua prova, vive caindo. Pelo menos em uma prova de TRT sempre cai. Se não cai para técnico, cai para analista, mas em alguma das provas a gente sempre tem esta questão. Ok, meus amigos? Vamos para o número 3. Vamos lá, seguindo. Vamos aqui na número 3. Vamos tratar aqui de mais uma das questões. Tem lá, conforme determinações contidas na CLT, as propostas de conciliação no processo judiciário do trabalho devem ser realizadas. Galera, princípio da conciliação. Proposta de conciliação. Existem propostas de conciliação na Justiça do Trabalho? Existem tentativas obrigatórias de acordo no processo do trabalho? Claro que sim. Você lembra que na audiência o juiz deve tentar o acordo pelo menos 2 vezes. Nós temos 2 momentos obrigatórios de tentativa de acordo. Vamos seguir a nossa audiência, vamos aproveitar essa questão para a gente lembrar de todos os atos que são realizados na audiência. Então vamos lá. Nossa audiência hoje, 9 da manhã em ponto, estamos lá. O juiz começa a audiência fazendo o quê? O pregão. O pregão é o chamamento das partes. E aí vem reclamante, vem reclamado, se sentam à mesa de audiência. Segundo ato aqui vai ser uma tentativa de acordo. Então o juiz vai perguntar, tem acordo? Se não tiver acordo, a gente vai seguir. Vamos o quê? Para a defesa. Depois vamos para a produção das provas. Depois nós vamos ali para razões finais. Depois, segunda tentativa de conciliação. Olha aqui, a primeira tentativa foi lá no início da audiência. A segunda já está sendo lá no finalzinho, depois das razões finais. Então, apresentadas as razões finais, tem acordo, não tem acordo de novo? Então, vamos proferir a sentença. Então, são 2 momentos, 2 tentativas obrigatórias de acordo. Uma no início da audiência e uma mais ao final, após as razões finais. Eu vou responder a questão aqui e vou continuar falando de alguns pontos sobre conciliação. Então, vamos aqui, ó. O que eu tenho? Olha, a
a assertiva correta? Antes da apresentação da defesa e renovadas após as razões finais. Então, antes da apresentação da defesa, vocês vão anotar esse artigo aqui, 846. Artigo 846, que vai falar ali da primeira tentativa obrigatória de conciliação, primeiro momento obrigatório de conciliação. Perfeito? E depois, renovadas após as razões finais, você vai anotar o artigo 850 da CLT. Então, primeira tentativa obrigatória de acordo, segunda tentativa obrigatória de acordo. Aí vamos continuar aqui. Vamos falar o seguinte. Uma pergunta para vocês. Se o juiz homologar o acordo, então teve acordo, beleza? Fechamos o acordo, o juiz homologou. Quando o juiz homologa o acordo, o que acontece com o processo? Você vai lembrar que ele é extinto com resolução do mérito. Então, homologado o acordo, nós temos a extinção com resolução do mérito aqui no processo, ok? Ele vai ser extinto com resolução, com julgamento do mérito, vai transitar em julgado, ninguém mais discute se havia ou não o direito. Agora, uma segunda pergunta. O juiz é obrigado a homologar acordo? O que você já viu? O que você já estudou? O juiz ele é obrigado a homologar acordo? Não. Nós temos uma súmula do TST que eu vou anotar para que você anote também, porque ela é fundamental para os nossos concursos. O juiz ele não é obrigado a homologar o acordo. Súmula 418 do TST. O juiz não é obrigado a homologar acordo. Vejam que eu tenho aqui uma faculdade. Se a gente der uma lida na súmula, nós vamos ver que é uma faculdade do juiz a homologação. Ele não está obrigado. O juiz vai homologar se entender que é um bom acordo para as duas partes, principalmente para o reclamante, parte mais fraca. Mas ele pode simplesmente falar o seguinte, ó, não homologo. Beleza. O juiz falou, não homologo, o processo vai continuar normalmente, ok? Tranquilo? Então vamos lembrar desses pontos aqui. Vamos aproveitar, vamos finalizar essa questão, jogando fora aqui as outras assertivas, vendo o erro delas. Então nós já afirmamos aqui que são os dois momentos do artigo 846 e do artigo 850 da CLT e vamos falar agora a letra A. Por que a letra A ela está totalmente errada, galera? Ó, após a apresentação da defesa e renovadas após as razões finais. Não é após a apresentação da defesa, é antes da apresentação da defesa. C. Somente nos processos que tramitam pelo rito sumaríssimo em razão do valor atribuído à causa. Não. Em qualquer rito, em qualquer procedimento, pode ser ordinário, sumário, sumaríssimo, nós teremos aqui essas tentativas de acordo. Então não é só no sumaríssimo, também no ordinário tentaremos o acordo, vamos buscar a conciliação. Para fechar, temos aqui a letra D. Após o depoimento das partes e antes do término da instrução. Não. É após a oitiva das partes e quando do encerramento da instrução. Não é após o término da instrução, não é aqui o encerramento da instrução. Instrução é produção de provas, para quem nunca ouviu falar esse termo. Não é após ali ao término da instrução. Na verdade, o que vai acontecer? Nós vamos encerrar a instrução, nós vamos encerrar a produção das provas, teremos as razões finais para depois termos a segunda tentativa obrigatória de acordo. Vamos lembrar das razões finais. Então eu finalizo a produção das provas, tenho as razões finais, depois a segunda tentativa de conciliação. Alguém pode estar pensando, se perguntando, por que são essas razões finais, o que seriam essas alegações finais? Curiosidade, galera, é o último momento que as partes têm para tentar convencer o juiz. É aquele último momento de convencimento. Olha o nome, é alegações finais, razões finais. É o último momento
que você tem para trazer as suas alegações e para tentar convencer o juiz da existência do seu direito. Essas razões finais no processo do trabalho, elas são orais em até 10 minutos para cada parte. Então, o reclamante ou advogado do reclamante, ele vai poder falar durante 10 minutos. O reclamado, a mesma coisa. Sendo desta forma, sendo oral em até 10 minutos, o serventuário da Justiça do Trabalho vai reduzir a termo, vai colocar no papel. Perfeito, galera? Aqui nós finalizamos esse primeiro bloquinho sobre princípios do processo do trabalho.